peço que você segure nas mãos a Bíblia Sagrada. Claro, se você estiver em casa, ainda tomando café, se você puder me dar esses 15 minutos costumeiros que nós examinamos a Palavra de Deus. E eu quero ler para nós hoje o Salmo 46. Eu vou do 1 ao 11, não vou conseguir explicar todo ele. Salmo 46, do verso 1 ao 11. Mas esse é um salmo, é um cântico dos filhos de Corá, que fala sobre a nossa fé em Deus. Como nós devemos nos manter em Deus. Eu já comentei uma e outra vez que estes salmos, dentre eles o 46, alguns dos salmos, dentre estes alguns o 46, como a gente lê, escrito pelos filhos de Corá, eu penso assim, eles são salmos de misericórdia. Sabe por quê? Você lembra da história bíblica? O Corá, o Datã e o Abirão se revoltaram contra Moisés, o líder da obra de Deus no deserto, que tirou o povo do Egito, levou para Canaã. E esses homens foram consumidos por Deus. Eles eram homens perversos, eles eram homens rebeldes, eles foram homens que se insurgiram contra a autoridade, contra a liderança, e eles foram consumidos. A morte deles é muito, muito triste. Se não me falha a memória, Números 16. Depois você dá uma lida sobre Corá, Datã e Abirão. Mas aprouve a misericórdia de Deus que os filhos ou os descendentes de Corá fossem homens de Deus. Fossem homens, inclusive foram tão de Deus que eles receberam a graça do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo de escreverem alguns salmos. E este salmo, o Salmo 46, escrito pelos filhos de Corá, fala sobre fé em Deus. Veja, eles não tinham um exemplo. Olhando a raiz deles, a genealogia deles, eles não tinham um exemplo de fé. Ao contrário, o exemplo deles era um exemplo de rebelião. O que nos ensina que, mesmo que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos antepassados não foram de Deus, não serviram a Deus, não andaram com Deus, praticaram idolatria, praticaram imoralidade sexual, foram bêbados e por aí afora vai. Você não precisa ser como seus pais, como seus antepassados. Você deve ser como Deus quer. Fica a lição. Todas as vezes que você lê um salmo e na autoria dele, você vai lá, os filhos de Corá, lembre-se que Corá foi um rebelde. Corá foi um homem que se insurgiu contra a liderança que Deus determinou. Mas os filhos dele, os descendentes dele, tiveram a graça de serem homens de Deus. Posto isso, lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Percebe? Deus não foi, Deus não será. O verbo está no presente, nem no passado, nem no futuro. Presente. Deus é. Deus é. Aqui e agora. O que Ele é? Refúgio, um lugar onde nós podemos buscar segurança. Ele é a fortaleza. Fortaleza era aqueles lugares onde os reis, quando o país estava em guerra sendo atacado, a família real era levada lá na fortaleza. Era o único lugar que o inimigo poderia alcançar. A fortaleza do rei. Tinha um levante, levantava-se uma guerra, família real, os nobres eram levados lá na fortaleza. Se a cidade fosse vencida, o último lugar que seria alcançado seria a fortaleza. No nosso caso espiritual, nunca será alcançado, porque Deus é a nossa fortaleza. É Ele que nos dá proteção nos momentos difíceis. Ele é nosso refúgio, aquele lugar de descanso, Ele é a nossa fortaleza, aquele lugar de proteção, e é o nosso socorro bem presente na angústia. Seja lá o que for o motivo da sua angústia, o que esteja
incomodando a sua alma, que esteja tirando sua paz nesses dias. Não sei se é uma questão de saúde, se é uma questão familiar, com filho, com casamento, se é uma questão nas finanças. Pastor, mas que meu peito vai explodir. Tem horas que eu falo, meu Deus, eu vou ter um infarto. Então corre para Deus. Refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. É imediato, é como aquele remédio que faz efeito na hora. Você toma e já faz efeito. Ele caiu ali na corrente sanguínea, ele já faz efeito, ele já tira a dor, ele já sossega as coisas. Deus é muito mais do que isso. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Agora, eu gosto das analogias que os textos bíblicos trazem, e eu gosto também de pensar e aplicá-los à minha vida. Pensar com a minha vida sobre eles. Olha que interessante, no 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Todos nós temos uma certa segurança quando as coisas estão calmas, quando as coisas estão, de certa maneira, imutáveis. Quando ele fala da terra se mudar, ele está dando aquela impressão de uma coisa que você estava acostumado a viver e, de repente, aquilo muda. Tira você do que a gente costuma dizer, da zona de conforto. E eu fiquei pensando, porque, falando de mim, meus poucos anos de vida, agora, nos últimos anos, que eu moro já na mesma cidade há 15, na mesma casa há 10, mas eu nunca tinha passado por isso. Eu me lembro, desde criança, meus pais se divorciaram, nós viemos de São Paulo para Curitiba, moramos em vários bairros de Curitiba, moramos em São José dos Pinhais, em vários bairros, depois voltamos para Curitiba. Isso antes de eu me converter, de me lançar na obra. Depois que eu me lancei na obra, eu me lembro que teve um ano, que eu morei em 4 cidades no mesmo ano. No mesmo ano eu fui sendo transferido, e a gente, quem era da Igreja da Graça, sabe como são as coisas, a gente vai sendo transferido, assume uma igreja, de repente fica um pouco, de repente vai para uma outra igreja. Eu me lembro que teve um ano que eu me mudei, num ano, 365 dias, eu mudei 4 vezes, em 4 cidades diferentes. Então assim, quando há essa coisa de mudança, a alma fica mais desconfortável. Agora, quem já está acostumado, quem já esteve acostumado com mudança, sofre menos. Como eu falei, naqueles tempos de a gente nem desmontar, tinha mala, deixa essa mala aí, porque daqui a pouquinho nem desfaz. Desmontava um armário, um móvel, e já deixava ele ali meio arrumado, porque daqui a pouquinho alguém te liga e fala, vai para tal lugar, e você já tem tudo meio organizado, já tem aquelas roupas, já tem aqueles objetos que já ficam encaixotados. Quem está acostumado sabe como é. Agora, quem nunca viu mudança, quem se acostumou com um ritmo, um padrão, uma rotina, de repente tudo muda. E esse seu desconforto é porque as coisas estão mudando e vão mudar. Escreve o que eu estou dizendo. As coisas estão mudando. Eu não sou o profeta do caos, mas eu vou dizer, as coisas estão mudando e vão mudar. E às vezes elas mudam até para pior. Credo, pastor? Às vezes as coisas mudam para pior. Mas Deus é imutável. Que Ele está nos falando, e aí Ele diz sobre terra se mudar, sobre monte se transportar. Imagine uma montanha que está há séculos num lugar e de repente você olha ali e ela já não está mais ali. Algumas coisas na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, não são mais como já foram. Não são, elas mudaram. Nós tínhamos aquela segurança de, aconteça o que acontecer, aquela pessoa está ali, aconteça o que acontecer, aquele salário está ali, eu tenho aquele salário, enfim. E de repente algumas coisas são tiradas de lugar, algumas pessoas da nossa vida saem de cena.
Ai, pastor, tem pessoas que se saírem da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. Pois é. Por isso que você tem que ter uma fé perfeita, porque o único que não vai mudar é Deus. Ele sempre vai ser refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Agora, terra, montes, águas, mesmo as coisas feitas para serem firmes, imutáveis, elas mudam. Aliás, Jesus disse, os céus e a terra passarão. Os céus e a terra. O que não vai passar são as palavras de Jesus. Sobre o templo, lá em Jerusalém, um dia os discípulos levaram Jesus para contemplar o templo, e Jesus falou aqui, vocês estão vendo esse templo maravilhoso, majestoso? Herodes demorou 46 anos, aquele era o terceiro templo. O primeiro templo foi o templo de Salomão, o segundo templo foi o templo do pós-exílio, nos dias do profeta Ageu, Esdras, Neemias, quando eles voltam da Babilônia, do exílio babilônico, e reconstrói, a glória da última casa foi maior que a primeira, e aí o terceiro templo, o templo de Herodes, no mesmo lugar. E o terceiro templo, o templo de Herodes, demorou 46 anos para ser reconstruído. E aí Jesus olha e diz assim, ó, vocês estão vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, as coisas que nós vemos podem mudar de hoje para amanhã. Como eu disse, pessoas podem sair da sua vida e da pior maneira possível, como acontece a morte, um cônjuge que vai, um pai, uma mãe, uma avó, um avô, ou filho que casa, não é? O filho casou, vai embora. E, repito, não sou um profeta, mas não impeça os seus filhos. Você não foi impedido de voar, não é verdade? Você não foi impedido de casar, de sair de casa, de tomar suas decisões e de quebrar a cara, se teve que quebrar a cara, de acertar, de errar. Agora você quer controlar a vida dos seus filhos, por quê? Porque você tem esse medo da mudança? Ai, pastor, eu não consigo imaginar aquele quarto vazio. Comece a imaginar, porque vai acontecer já, não tem, é o caminho de toda a terra. A não ser que você queira um sanguessuga aí na sua casa. Se não, torça para que isso aconteça. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Você consegue perceber? O que ele está mostrando é que a única coisa imutável é Deus, é o reino de Deus dentro de nós. Ele não é abalado. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa que crê, uma pessoa que confia, uma pessoa que continua olhando para Jesus, Jesus é o autor e consumador da fé, essa é uma pessoa inabalável. Agora, tirando Deus, tudo se move, tudo passam, todos passam, não há nada, nem ninguém que tem poder de permanecer para sempre. Nada, absolutamente nada. E as coisas não podem nos abalar. Nós temos que estar em sintonia com os céus, recebendo dessa água, desse rio, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Nós temos que estar ligados, conectados com o Senhor, para que mesmo que as coisas aqui à nossa volta estejam mudando o tempo todo, tudo está mudando o tempo todo, permaneçamos firmes, dizendo, o Senhor é meu socorro, bem presente na hora da angústia. Aí ele nos declara, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Tem coisa que é o próprio Deus que está fazendo. Eu estava de madrugada orando sobre essa palavra. Coisa que somos nós mesmos. Por exemplo, uma mulher tola derruba a própria casa com as mãos. A mulher sábia edifica a casa, a tola derruba com as próprias mãos. Tem coisa que é culpa nossa, tem coisa que é o diabo. Aí a gente repreende, expulsa. Mas tem coisa que Deus está fazendo. Deus está fazendo desolações na terra.
Ele faz cessar as guerras, também tem o outro lado, até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Ele tem esse poder também para reverter quadros, para reverter situações, para fazer o sábio voltar atrás, de modo que ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A despeito de tudo que esteja acontecendo, não se desespere, quieta tua alma, teu coração e saiba que Deus é o Senhor soberano da história. É Ele quem estabelece reis, é Ele quem remove os reis, é Ele quem tem o controle de todas as coisas, inclusive em nossas vidas. Eu não tenho dúvidas de que Deus tem controle da minha vida. Eu não tenho, vou dizer isso como um testemunho, eu não tenho controle da minha vida não está nas minhas mãos. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. E acontecerá o que Ele quiser que aconteça. E o que Ele não quiser que aconteça, não acontecerá. Eu só tenho que crer. E eu termino com o salmista: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o que nos basta. Se Deus está comigo, é o que me basta. O resto pode a terra se mudar, os montes se abalarem, as águas rugirem. Deus está comigo? Então vai ficar tudo bem.